Olá! O vídeo de hoje é sobre hábitos de leitura. A leitura é muito importante para a pesquisa científica e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou a professora Patrícia Orr, sou doutora em Direito e estou aqui para descomplicar a pós-graduação. Bom, gente, o que é importante com relação a desenvolver, a criar um hábito da leitura? A leitura ela é essencial para a pesquisa científica. Então, se você deseja fazer pesquisa científica, tanto por uma obrigação, como, por exemplo, ter que elaborar um TCC, uma monografia para concluir um curso de graduação, ou por um objetivo pessoal, uma escolha pessoal, você vai precisar desenvolver essa habilidade da leitura. E a habilidade da leitura, ela deve se tornar um hábito na sua vida. Então, nós temos aquele livro O Poder do Hábito, que é bastante famoso, e vários especialistas dizem que a gente demora 21 dias ininterruptos para criarmos um novo hábito. Então, se você ainda não lê, principalmente livros que envolvam a sua área, mas também que envolvam outras áreas, leituras que não sejam tão técnicas, é importante também porque a leitura desperta ideias. Então, se você ler outros tipos de livro que fujam do seu trabalho e do seu estudo, por exemplo, para a faculdade, você vai conseguir desenvolver ainda mais essa habilidade da leitura e, consequentemente, você também vai melhorar a sua escrita e a sua pesquisa. Só faz pesquisa científica, só publica e escreve um trabalho científico quem lê. Então, a leitura é essencial para que você consiga escrever trabalhos científicos e também publicá-los. Então, a pesquisa científica, ela depende do hábito, da habilidade da leitura e da escrita. E você somente vai escrever bem, quanto mais você ler, quanto melhores forem as suas fontes, fontes confiáveis, o número de materiais que você lê, não importa se é livro, se é artigo, o que for, mas quanto mais você lê, melhor você fica. E a gente não fica bom depois que a gente lê ou depois que a gente escreve, a gente fica bom lendo e a gente fica bom escrevendo. Então, eu recomendo que você desenvolva esse hábito da leitura, busque desenvolver essa habilidade. E eu, por exemplo, tenho um hábito que eu acho que é muito importante e significativo na minha vida pessoal, profissional e acadêmica, que é o hábito de ler livros não jurídicos. Então, são livros que não são relacionados ao meu trabalho como advogada, como professora e nem com as minhas pesquisas científicas, que são mais relacionadas a direito e internet. Então, essas leituras que eu faço logo cedo pela manhã, logo após acordar, fazer um cafezinho, são leituras mais leves, são normalmente livros físicos. Eu ainda gosto muito do livro físico, sou um pouco analógica nesse sentido. Eu gosto de pegar um livro, ler no sofá, comprar esse livro numa livraria física ou até mesmo numa livraria digital, aí com toda essa experiência de adquirir um livro físico, que eu gosto mais particularmente do que os e-books. Mas eu gosto de ter esses livros também aqui na minha estante, que fica atrás da minha mesa de estudos e de trabalho no home office. Então, eu tenho muitos livros ali que não são jurídicos e são esses que normalmente eu leio pela manhã. Ontem eu comecei a leitura de um livro bem interessante, uma biografia. Eu não costumo ler biografias, mas eu já tinha adquirido esse livro aqui há alguns anos, que é a biografia do Steve Jobs. Eu já tinha esse livro há alguns anos, eu comprei ele em Florianópolis, se eu não me engano, só que ele é muito grande, gente, tem 586 páginas, então eu ainda não tinha criado coragem para fazer essa leitura, e ele não tem, assim, muitos gráficos, muitas figuras, a letra é bem pequenininha, então eu demorei muito tempo para criar coragem, mas ontem eu comecei essa leitura e fiz a leitura de 25 páginas. O que eu achei interessante nessa leitura prévia do livro do Steve Jobs? O Steve Jobs, com 20 anos, ele criou a Apple. Depois, com 25, ele já era milionário. Depois, ele foi demitido da própria empresa e 12 anos depois, ele voltou para a Apple
para tirá-la da falência e torná-la a empresa mais rica do mundo, a mais valiosa do mundo. Então a história do Steve Jobs e da Apple são muito interessantes. O livro inclusive conta como que o iPhone surgiu. A ideia do iPhone, na verdade, foi dar conta, incluir como se fosse 3 produtos diferentes. Então aqui a gente tem um capítulo que fala especificamente do iPhone, que é o celular mais utilizado aí no mundo, principalmente com relação à vida profissional, né, a quem utiliza a internet para trabalhar. E o iPhone ele foi tão revolucionário que ele trouxe 3, então, produtos. O primeiro seria um iPod de tela larga com controle pelo toque. Segundo, um celular que fosse revolucionário. E terceiro, um aparelho pioneiro de comunicações pela internet. Então, o iPhone reúne esses 3 produtos e é um aparelho só. Então, em 2007, a gente teve aí o surgimento do iPhone, que reúne esses 3 produtos aí, que foi até chamado de Jesus Phone, né? Então a gente teve aí o iPhone que mudou, né, toda a concepção que se tinha até então sobre o celular. Então, muito interessante esse livro, gostei muito de começar a fazer essa leitura, pretendo ainda ler mais algumas partes, eu não sei ainda se eu vou ler todo o livro, porque são quase 600 páginas, eu não costumo dedicar muito tempo do meu dia para fazer essas leituras que não são jurídicas nem acadêmicas, né? Então, são leituras assim que eu uso para refletir, para evoluir, para melhorar como pessoa também, né? Para tentar aprender e extrair insights, extrair alguns aprendizados para que eu consiga também me tornar uma pessoa melhor. Eu acredito que esse seja o nosso objetivo na vida, né? Ir evoluindo e ir melhorando com o passar do tempo. Então, eu leio muitos livros assim que se chama, né, de autoconhecimento. Por exemplo, gosto muito dos livros do Clóvis de Barros Filho, do Cortella, leio bastante também o Bauman. Então são autores que eu gosto muito de ler e também faço a leitura de muitos livros famosos, assim, como o Mindset, o Essencialismo, o próprio Poder do Hábito, aquele Como Ser Feliz em Harvard. Então eu tenho todos esses livros aí, 12 Regras para a Vida. Então eu tenho todos eles e eu acredito que esses livros eles são importantes para que a gente faça essa leitura. Eu sempre costumo sublinhar o que eu acho importante, fazer anotações e muitas vezes algumas das reflexões, inclusive, que eu trago para os meus alunos, para os meus clientes ou até para as pessoas com as quais eu convivo, vêm dessas leituras. Então, recomendo a vocês que façam essas leituras, tanto com esse viés assim mais pessoal, como profissional e acadêmico. A leitura vai melhorar muito a capacidade de aprendizado, de evolução, né? Vai ampliar o seu conhecimento, vai possibilitar que você faça reflexões mais amplas, né? Mais críticas, vai possibilitar que você também faça aquela interseção entre mais de uma área do conhecimento. Então eu acredito que a leitura ela só traz coisas positivas para nós humanos. Então não se restringe a ler apenas notícias, fofocas, o que aparece nas suas redes sociais, tá? Nessa bolha aí dos algoritmos. Faça leituras também por sua escolha, né? Busque livros que te interessem, né? Às vezes a gente pode começar com um livro mais curto, às vezes com um livro com umas letras maiores, né? Umas letras grandes. Então a gente tem vários recursos aí para possibilitar a leitura. Existem pessoas que gostam muito de usar Kindle, que gostam do e-book, né? Que gostam do PDF. Também existe aquela possibilidade de você sublinhar o PDF. Isso é uma escolha muito pessoal. Eu leio muito PDF, mas muito mais assim para trabalhar mesmo, para pesquisar. Com relação a essas leituras que eu faço mais leves, né, ou pela manhã, desse hábito da leitura não relacionada aí aos meus estudos e ao meu trabalho, eu não gosto muito desses livros digitais, eu gosto mesmo dos livros
físicos. Mas, claro, eu sou autora de 2 e-books aí, na verdade 3, e eu publiquei a minha dissertação também de mestrado como e-book, e também tem a possibilidade de aquisição da versão física também desse livro, que é sobre intimidade e internet. Então eu gosto muito de leitura, sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever, então para mim eu faço uma combinação entre leitura, pesquisa e escrita. Para mim, isso tudo é muito relevante e essencial para quem quer entrar na pós-graduação, para quem quer se dar bem na pós-graduação, né, e não odiar cursar um mestrado, um doutorado. Então eu acredito que quanto mais você gostar de ler, quanto mais essa habilidade da leitura estiver desenvolvida em você, ou se você se propor a melhorar essa capacidade, com certeza você vai conseguir resultados mais significativos na pós-graduação e vai ter menos dificuldades aí para escrever os seus artigos, para escrever o seu projeto de pesquisa, para escrever sua dissertação, sua tese, e se você estiver ainda na faculdade também, artigos, o TCC. Então a leitura, ela vai despertar ideias e ela vai ser muito importante na sua jornada como estudante e como profissional. Um abraço, tchau, tchau. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para que esse vídeo seja divulgado para mais gente, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo.